Olha, nessa quinta-feira vai ter o sorteio da Libertadores, hein? Para você que é torcedor do Botafogo, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras e São Paulo, calma. Não vai ser hoje que serão definidos os grupos da próxima edição. Esse sorteio vai ser só em 2025. O que está pegando hoje é que a Comebol vai definir o sorteio dessa quinta-feira, quem vai pegar o Bahia e quem vai pegar o Corinthians na fase preliminar da Libertadores. Corinthians e Bahia estão na chamada pré-Libertadores. Eles estão no pote 1 e não se enfrentam no primeiro confronto. Deu para entender? Vamos colocar na tela aí os potes. Tá aí para vocês verem. Pote 1, tá lá. Boca Juniors, Cerro Porteño, Barcelona, Independiente Santa Fé, Melgar e Nublense. Então o Corinthians pode ter... Quem o Corinthians pode ter como adversário? São os seguintes times. O Deportes Iquique, do Chile, o Boston River, do Uruguai, Universidade Central da Venezuela, o Strongest da Bolívia, aí complica, um representante da Colômbia, que pode ser o Tolima ou o Milionários, além de 3 times que virão da fase 1, que podem ser o Alianza Lima do Peru, El Nacional do Equador, o Defensor do Uruguai, o Nacional do Paraguai, o Monagas da Venezuela e um representante da Bolívia que deve ser o Blooming. Deu para entender tudo? Então é isso. O Corinthians vai pegar e o Bahia vão pegar um desses adversários. No meu olhar assim, de cara, Arnaldo, eu gostaria de pegar o Boston River no Uruguai, pertinho aqui e tal, ou o Deportes Iquique do Chile, e jamais pegar um boliviano, como o The Strongest, que está sempre na Libertadores aí. O que você acha? Existem bolivianos e bolivianos, né? O Blooming é Santa Cruz de la Serra. Santa Cruz de la Serra dá pra gente ir bem. Não tem altitude, tranquilo. O The Strongest já é La Paz, já é bem diferente. Eu acho que essa primeira etapa, né, são fases, né? A primeira etapa dos brasileiros na pré, ela costuma ser tranquila. A segunda etapa, antes da fase de grupos, ela complica, muitas vezes. E aí a gente vai também saber o cruzamento. Né? Lembrando sempre o que aconteceu nesse ano de 24. Na segunda etapa da pré, aconteceu o cruzamento entre os dois brasileiros, Bragantino e Botafogo. À época, o Bragantino era muito mais forte, era favorito, o Botafogo vinha da derrocada no Brasileirão, estava com técnico interino, estava mal no estadual do Rio e se classificou heroicamente com um empate em Bragança. Dali, a história foi escrita, né? Da pré-Libertadores, o Botafogo foi para a fase de grupos no pote 4, como acontecerá com Corinthians, Bahia ou Boca, né? Esses aí, eles entrarão na fase de grupos se classificados lá no pote 4, central e tudo mais. E o Botafogo foi da pré ao título. Só que pelo meio do caminho ficou o Bragantino, que teve que disputar a Sul-Americana. Então acho que essa primeira etapa ela não vai ser uma grande ameaça, fora essa questão logística que o Tironi diz, mas a segunda ela pode ter cruzamentos indigestos, né? A gente pode, numa combinação aí no sorteio cruzamento, ter lá na frente, sei lá, antes da fase de grupos, Corinthians e Boca, Bahia e Boca. Então vamos aguardar esse. E aí, como você disse, lá no chaveamento futuro, lá quando tivermos essas definições, a gente já tem mais ou menos os potes da fase de grupos. A Comebol ainda não oficializou, mas o ranking foi atualizado. Os brasileiros quase todos serão cabeças de chave, mas esses que vierem da pré, eles só entram lá no pote 4, podendo cruzar, inclusive, com brasileiros na fase de grupos, se for assim o sorteio. Casão, canja de galinha, como dizem, não faz mal a ninguém, né? São 2 etapas nessa pré-Libertadores. Passou da primeira, tem mais uma ainda para depois entrar na fase de grupos. É claro que, considerando que o Corinthians lutou para não cair a maior parte do tempo nesse Campeonato Brasileiro, chega na pré-Libertadores, é legal. Mas cuidado, né? Já teve o Tolima aí na história. Aliás, o Tolima pode ser um dos adversários do Corinthians. E tem essa questão da altitude boliviana, sempre chata. E tem também o detalhe da ordem dos jogos, né? Quem joga a segunda em casa, né? Sim. Isso também pega. Isso também pega para alguns times aí. Eu acho o Corinthians, sinceramente, melhor que todos esses que você falou. Eu acho que o Corinthians
terminou o campeonato com 9 vitórias seguidas, se conseguir manter o mesmo time com um trabalho desde o início, eu acho que o Corinthians é muito mais forte do que todos esses que estão aí no risco de podendo pegar o Corinthians. O problema é a altitude do The Strongest, né? Isso aí é um problema, porque você não sabe a ordem dos jogos, você tem que jogar primeiro em casa. Primeiro em casa você tem que meter uns 4, né? 4, 5 para ficar tranquilo. Porque lá na altitude sempre tudo muito complicado. Eu acho que o Corinthians vai para a fase de grupos. Porque a ideia que eu estou tirando, o recorte que eu estou tendo é dos últimos 2 meses de 24, né? Das últimas 9 rodadas do campeonato. O Corinthians ganhou as 9, em casa, fora. Todo mundo, Palmeiras, todo mundo que passou pelo Corinthians nas últimas 9 rodadas dançou. Né? Dançou. Então o Corinthians chega forte, confiante, se não perder ninguém, se o time for aquele que terminou o campeonato, o Corinthians é melhor que todos esses. Só uma informação, nesta primeira pré-Libertadores, o Corinthians obrigatoriamente decide em casa, então ele faz o segundo jogo já em casa. Então, na segunda, já é uma pegar grande o Boca, vantagem para o Corinthians. Exatamente. Na segunda, se ele cruza com o Boca, por exemplo, o Boca fará a segunda partida em casa, mas na primeira rodada o Corinthians obrigatoriamente decidirá em casa. Então pode pegar um boliviano lá e se complicar no primeiro jogo, vai fazer o segundo jogo em Itaquera, e aí a tendência que possa ir bem. Muito bem, informações então do Corinthians da Libertadores. Será hoje então esse sorteio aí, vamos saber já quem que vai ser o adversário do Corinthians e também do Bahia, do Rogério Ceni.